São 10.4 áreas e comprimentos em coordenadas polares. E ele começa avisando que nessa seção ele vai precisar usar a fórmula da área do setor circular. Eu ouvi um barulho de alguém tentando entrar, acho que não. Sim, as outras foram gravadas e estão disponibilizadas lá no YouTube. Bem, então ele diz aqui que vai precisar usar a área do setor circular e ele diz que a área do setor circular é essa daqui. Em algum momento ele diz aqui que é por proporcionalidade. Na verdade ele diz em uma parte do livro que eu não trouxe para cá. Ou seja, por que proporcionalidade? Ele diz o seguinte: pense na área do círculo completo, né? A área do círculo completo, então você pensa em área, por exemplo. Então a área do círculo completo a gente sabe que é πr2. Ora, mas a área está, por exemplo, essa área está para o ângulo. Vamos comparar com o ângulo, né? Fazer uma proporção com o ângulo. A área do ciclo completo, que é πr2, estará relacionada ao ângulo que é 2π radianos. 2π radianos. A unidade daqui a unidade da área é a unidade qualquer. A unidade do ângulo é radianos, tá? Então, a gente diz que para a área πr2 total, você tem um ângulo total que é 2π. Aí você quer saber qual é a área de um ângulo θ qualquer. Ou seja, dado um ângulo θ qualquer e não do círculo todo, qual vai ser Você quer a área. Então aqui eu boto um x, né? Aqui o que eu quero saber. Então vou colocar um x. Eu quero saber x para o ângulo θ. Pronto. Então a proporção aqui é πr2 dividido por x vai ser igual a 2π sobre θ. Ou seja, você conclui que θ vezes πr2, é melhor escrever ao contrário, né? Melhor dizer que 2πx é igual a θ πr2. E aí você cancela o π, né? Cancela o π dos dois lados e você tem que a área, ou seja, o x vai ser igual, passa o 2 aqui para dividir, vai ser meio r ao quadrado vezes θ, que é isso aqui, ó. É isso aqui. Então a ideia surge dessa proporção. Tá? Então, sabendo que a área de um setor circular é isso daqui, vamos usar para pensar na área de uma região qualquer determinada por uma curva que é nos dada em coordenadas polares. Então, como é que se pensa isso? Seja R a região ilustrada aqui na figura 2, limitada pela curva R igual a f de θ, ou seja, por essa curva aqui, e pelos raios θ igual a aqui o θ igual a e θ igual a b, onde f é uma função contínua positiva, o b menos a, ou seja, esse ângulo aqui que é a diferença entre o ângulo B e o ângulo A, esse ângulo que fica aqui, né, esse ângulozinho, o B menos A, daqui até aqui, ou seja, do raio A até o raio B, esse B menos A, ele vai ficar dentro de uma volta, né? Ele é maior do que zero e é menor ou igual que 2π. Então ele diz assim, dividimos o intervalo AB em subintervalos com extremidades. Ou seja, ele está dizendo a você que vai dividir o intervalo do A até o B em subintervalos com extremidades. Delta 0, delta 1, delta 2, etc. Ou seja, ele está dizendo a você que a ideia dele é subdividir aqui estes dois raios
em vários outros raios, né? Ele vai fazer vários outros raios, cada um determinado por um θ alguma coisa, θi, né? θ1, θ2, etc. Ele vai sair subdividindo isso daqui. Com larguras iguais, né? Iguais a Δθ, ou seja, ele quer que cada largurazinha dessa seja igualzinha, e a largurazinha vai ser um Δθ, ou seja, uma variação do ângulo, né? Vai ser o Δθ. Ok. Os raios delta igual a ΔI podem dividir R em N regiões menores com ângulos centrais Δθ igual a ΔI menos ΔI menos 1. Ele ilustra isso aqui já na figura seguinte. Então ele subdividiu, aí você tem o ΔI e tem o ΔI menos 1. E aí você pode pegar um ΔI estrela, né? Um ΔI estrela em qualquer lugar, representando aqui esse tal de ΔI e ΔI menos 1. Tá? Então você pega aqui um representante dentre eles. Geralmente a gente pensa que pegou o raio que fica bem no meio aqui, esse tracejado dele. Então ele pega esse representante aqui do meio e esse representante ele vai chamar do ΔI estrela. ΔI estrela, para representar esse intervalo de ΔI menos 1 até ΔI. Então a área que ele chamou de ΔI da iésima região será aproximada pela área do setor de um círculo com ângulo central Δθ. Ou seja, olhando para cada pedacinho desse, isso é muito próximo de um setor circular como esse daqui. Olhando para cada pedacinho, quanto menor for, mais chega próximo de um setor circular. A área do setor circular é muito próximo da área que você tem na região quando você limita pelos raios ΔI e ΔI menos 1. Então é aproximada da área do setor circular com ângulo central Δθ e raio f de ΔI estrela, ou seja, o raio ele considera como sendo do tamanho aqui dessa linha vermelha, ele pega um elemento específico para representar o raio. Bem, veja a figura 3. Então, a partir da figura 1, desde aqui, nós temos que a área ela é dada por meio raio ao quadrado vezes o θ. O raio é dado por f de ΔI estrela, então ele fica ao quadrado. E o raio, o θ, é a nossa variação Δθ. Então cada ΔI desse, cada areazinha do setorzinho desse, é aproximadamente isso daqui. E assim, uma aproximação para a área A de R é você somar todos os pedacinhos. Ou seja, é a soma dos N pedacinhos desse tipo, com I variando de 1 até N. Então, a partir da figura 3, parece que a aproximação em 2 melhora quando o N vai para o infinito. É claro, quanto mais setorzinho desse eu tiver, mais próximo da área real da figura limitada, eu vou ter calculando essa somatória. Mais próximo dessa área eu vou estar calculando essa somatória. Mas em 2 nós temos somas de Riemann. Isso daqui são somas de Riemann. Então quando eu mando o limite com n variando de 1 até n, eu mando n para infinito, eu estou mandando esse limite em somas de Riemann. Então isso é a integral de a até b de meio f de θ, porque não faz mais sentido pegar um representante, um θi, ao quadrado de θ. Então isso é substituído por isso quando a gente manda o limite, Portanto, parece plausível e de fato pode ser demonstrado que a fórmula para a área da região polar é essa integral. A fórmula 3 é frequentemente escrita também assim, ou seja, ao invés de escrever o fθ, eu escrevo r, mesmo porque em notação de coordenadas polares, a gente escreve justamente isso, r igual a f de θ. Então, observe, ele diz a similaridade entre as duas fórmulas. Na verdade, as duas fórmulas não são duas, é apenas uma mesmo. É só porque aqui eu estou chamando r de f de θ e f de θ de r.
Então, quando aplicarmos a fórmula 3 ou a 4, tanto faz, é interessante pensar na área como sendo varrida por um raio em rotação que passa por zero e que começa com ângulo A e termina em ângulo B. Ou seja, a gente pensar que quando está calculando usando essa fórmula, está fazendo uma varredura da figura, onde o θ começa aqui no A e termina aqui no B. E aí vamos para um primeiro exemplo. Ele diz o seguinte: antes do primeiro exemplo, acho que é bom sempre olhar para vocês e perguntar: tudo bem até aí? A teoria fica clara? Sim. Ok. Então vamos lá. É a mesma ideia que a gente usa desde o cálculo 1, né? Particiona. Lá no cálculo 1, embaixo da curva, a gente colocou retângulos. Aqui a gente colocou pedaços seccionou pedaços que parecem setores circulares. É a mesma ideia de lá. Então, calcule a área delimitada por um laço da rosácea de 4 pétalas. R igual ao cosseno de 2θ. Bem, a curva R igual ao cosseno de 2θ foi esboçada aqui foi esboçada no exemplo 8, mas também está aqui, né? Na seção 10.3. Observe a partir da figura 4 que a região delimitada pelo laço direito é varrida pelos raios que giram de θ igual a menos π sobre 4 até você chegar em θ igual a π sobre 4. Então, se você vai de θ menos π sobre 4 até θ igual a π sobre 4, você passeia justamente nesta pétala aqui da rosácea. Ok, desta fórmula, a fórmula 4 fornece o seguinte. A fórmula 4, essa daqui, ela nos diz que a integral desde o primeiro ângulo, né, até o último, ou seja, considere esse como sendo o nosso ângulo A, esse daqui como nosso ângulo B. Então, variando de menos π sobre 4 até π sobre 4, de meio r ao quadrado de θ, onde o r é cosseno de 2θ, isso vai ser meio de menos π sobre 4 até π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ, de θ. A questão, daqui para aqui, ele fez o seguinte, ó. Note que ele tirou o meio e ele só pegou a metade agora. Ele pegou do zero até o π sobre 4. Ou seja, ele está variando aqui com o ângulo, né? Ele está variando aqui com o ângulo assim, né? Ele começa aqui no menos π sobre 4, aí ele vai aumentando o ângulo, né? Vai aumentando o ângulo enquanto vai percorrendo a rosácea. Ele vai aumentando o ângulo de menos π sobre 4. Em algum momento ele chega no zero, né? Tem um momento que o ângulo dele é zero e ele vai seguindo daí em diante. Note o seguinte, enquanto ele está por aqui, os pontos percorridos na rosácea são esses aqui, né? Ele tem aqui esse ponto na rosácea, depois esse outro ponto, ele vai calculando os R's aqui, igual ao cosseno de 2θ. No momento em que ele pega o ângulo igual a zero, ele tem exatamente essa medida 1 aqui, né? Que é o cosseno de 2 vezes 0, é o cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. E aí ele segue em frente, né? E ele vai marcando os outros pontos até ele chegar aqui de volta, né? Ele vai marcando mais raios até chegar ali de volta. Então, vou só colocar mais um aqui. Então, ele vai marcando vários raios até chegar de volta na origem, né? Ele marca esse ponto, depois marca esse ponto e no final ele termina aqui na origem de volta. O que ele fez daqui para cá? Ele, ao invés de pegar desde o primeiro aqui até o último, ele começou do zero. Então, quando ele vai do zero para o π sobre 4, ele só vai estar calculando a metade da pétala. Só vai estar calculando a metade da pétala. Se ele tem meio vezes essa integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, sendo a área toda, e a integral de 0 até π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ, vai me dar a outra metade,
Então ele precisa 2 vezes isso. Portanto, quando você multiplica aqui por 2, né, 2 vezes, sai esse meio e aí fica só a integral do zero até cosseno do 2, cosseno ao quadrado do 2 tetas. Ou seja, em outras palavras, eu estou te dizendo que, separando isso daqui na nossa continha aqui do lado, o que ele está dizendo a você é o seguinte, é que essa integral de 0 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado de 2 tetas de θ, ela só daria metade da área, meia área, certo? Só daria metade da área, deixa eu ver. Vou escrever mais para cá um pouquinho. Isso daqui só seria meia área, metade da área que você quer calcular. Então, o que você tem? Você precisa multiplicar por 2 para você ter a área, na verdade meio isso, né? Meio isso só me daria metade da área. Ou ainda, acho que é melhor dizer assim, se você olha de menos π sobre 4 até π sobre 4, do cosseno ao quadrado do θ de θ, isso daqui é a área, né? Isso daqui é a área que você quer, a área dessa pétala. Ok. Enquanto que, se você faz essa parte aqui, é metade dessa. Certo? Então, se essa parte aqui é metade dessa, então eu posso dizer que essa daqui é 2 vezes essa, né? Então você tem que isso é igual, isso daqui também é igual a 2 vezes a, na verdade, não isso, né? Você tem que esta integral, só a parte da integral, a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado do θ de θ, ela é igual a 2 vezes a integral do 0 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado do θ de θ, ok? Essa daqui, do todo, ela é 2 vezes só do 0 até o π sobre 4. Então, quando você multiplicar por meio dos dois lados aqui, aí você tem o que eu queria mostrar, que é, multiplicando por meio aqui dos dois lados, você tem que meio integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado do θ de θ vai ser igual, multiplicando por meio aqui, vai ser igual a integral do 0 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado do θ de θ, que é exatamente a área. Tá? Então, de fato, não preciso, não tem uma explicação outra, não foi uma conta que foi feita, foi só pensar isso para passar daqui para aqui. Tá? Bem, então a área pode ser vista como a integral de 0 até π sobre 4 de meio cosseno de 1 mais cosseno de 4 θ de θ. Eu já fiz isso daqui em outras aulas. Eu preciso voltar a justificar. Vitor Ferreira levantou a mão.
Tem como você botar lá a página, por favor? Sim? Pronto. Aí nessa primeira equação aqui, cadê? Aqui. O senhor usa aquela regra da integral, no caso para simetria, para. De qual equação você está falando? Não, mais para baixo, na primeira da resolução. Aqui, pronto. Essa igualdade que eu estou falando agora? Não, mais pro lado. Bom, Tá- Peraí. Pronto, aqui se você tem A igual a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, né? Sobre 1 meio de R d θ, né? É isso? isso. Pronto, é igual a essa parte aí, no caso. Foi o que eu acabei de falar. Isso, justamente. É. No caso, o senhor usa aquela regra da integral, é? Para simetria? Eu prefiro olhar o desenho, porque a regra da integral para simetria vai dizer a mesma coisa, mas só que eu posso esquecer a regra da integral para simetria, mas olhando o desenho eu consigo ver o que precisa sem eu lembrar da regra da integral para simetria, entendeu? Então eu estava olhando justamente o desenho, que de menos π sobre 4 até π sobre 4 eu tenho a pétala toda. Enquanto que de zero, né, aqui do θ igual a zero, que coincide com o eixozinho horizontal, do θ igual a zero até o θ igual a π sobre 4, eu só tenho a metade. Então o que eu concluo? Eu concluo que a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 do cosseno ao quadrado de θ de θ, que é o todo, ela é igual a duas vezes a integral do zero até π sobre 4, que só é essa metade. Certo? Certo. Aí eu Aí, multiplico por meio dos dois lados. Aí eu tenho que meio integral de menos π sobre 4 cosseno de θ é igual à integral do zero até π sobre 4 do cosseno ao quadrado de θ de θ. Eu consigo essa igualdade. Porque como essa é o todo e essa daqui é só a metade, ou seja, essa daqui é o dobro dessa, então quando eu multiplico por meio, eu tenho que a metade dessa é igual a essa. Ok? entendi. Certo. Aí tendo isso, eu justifico essa passagem aqui. Por Hum. isso que ele mudou daqui para cá, ok? E esse cosseno ao quadrado de 2 θ, você usou aquela regra do ângulo metade, parece que se chama, eu não sei. Daqui. Não lembro o nome. É, É, você tem cosseno de essa θ. outra parte era isso que eu ia perguntar agora. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei como é que chega nisso? Ou eu faço de novo? Se não lembram, eu faço novamente. O que vocês acham? Bem, pela pergunta do Vitor, acho que não lembra, né? Então deixa eu fazer. Não, é não. Bem, Faça de novo, professor. fazer de novo, né? Mas olha, é bom memorizar isso aqui porque isso vai aparecer muitas vezes, tá? Toda vez que você tem alguma coisa ligada a dois tetas, principalmente cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, as coisas saem sempre baseadas na... Eu vou colocar uma outra letra aqui para indicar que mudamos o assunto. Sempre lembrar que cosseno de dois tetas, né? Pela fórmula da soma seria cosseno de θ vezes cosseno de θ menos seno de θ vezes o seno de θ. Ou seja, você sabe que o cosseno de dois tetas ele é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado do θ. Acontece que o que você quer destacar aqui é o cosseno de dois tetas que você quer mudar, né? Então, você quer relacionar com outro cosseno. Então, o que você faz? Você chega aqui neste seno e muda ele, né? Aqui você tem o cosseno de dois tetas, aqui você tem o cosseno ao quadrado de θ, você vem e muda para... deixa eu ver como é que é a substituição dele para poder chegar no lugar que eu quero. Tem o cosseno ao quadrado de θ, eu vou mudar para 1 mais o cosseno de 2 vezes 2 tetas. Então o que eu vou relacionar é o cosseno ao quadrado de θ. Portanto, eu chego aqui e mudo esse para 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, né? Estou mudando esse para isso, porque a gente sabe que o seno ao quadrado do θ mais o cosseno ao quadrado do θ é igual a 1. Na verdade, do θ só não, de qualquer coisa, né? A gente sabe que isso é verdade
não importa qual seja o ângulo que eu colocar aqui. Então, vou chamar de x. A gente sabe que isso é verdade. Então, seno ao quadrado de θ pode ser escrito como 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, essa parte aqui eu substituo por essa. E aí, quando faço isso, eu tenho que o cosseno de 2θ vai ser igual ao cosseno ao quadrado de θ menos 1 e mais o cosseno ao quadrado de θ novamente. Bem, o que eu quero substituir aqui é um cosseno ao quadrado de θ. Então, eu chego aqui e isolo o cosseno ao quadrado de θ. Somo eles dois, aí eu vou ter cosseno de 2θ, cosseno de 2θ mais 1 vai ser igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. E aí eu posso substituir o cosseno de 2θ. Esse cosseno de 2θ, ele pode ser substituído. Não precisava passar esse 1 para o outro lado, né? Melhor deixar ele aqui mesmo. Então eu vou substituir assim. Vou substituir o cosseno de 2θ simplesmente pelo que está aí, que Bem, deixa eu voltar lá. O que eu estou substituindo é cosseno ao quadrado de 2θ. Então é o cosseno ao quadrado que eu quero. Então eu passo mesmo para o outro lado. Então vai ficar mais 1, e do outro lado eu tenho 2 cosseno ao quadrado de θ. Portanto, eu tenho que o cosseno ao quadrado do θ, passando para dividir esse 2 aqui para cá, né? Fica meio, que multiplica o cosseno de 2θ mais 1. Pronto, é isso que eu vou usar. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno ao quadrado do 2θ. Então, quando eu chamar o θ aqui de 2θ, o que eu ganho? Eu ganho que isso daqui vai ser cosseno ao quadrado dos 2θ, vai ser igual a meio cosseno de 2 vezes 2θ, que é 4θ, mais 1. Então, foi isso que ele fez, tá? Professor, então quer dizer que, por exemplo, no caso, se fosse 3θ, né? Aí seria 3 vezes 2. 2θ, né? Isso seria 6θ, exatamente. Tá? Isso é mesmo uma dúvida. É porque, tipo assim, a minha base trigonométrica é uma porcaria. Mas por que o senhor fez essa relação? Por que o senhor fez essa relação aqui bem no comecinho de cosseno de 2θ igual a cosseno de θ vezes cosseno de θ? No cálculo em geral, certo. Toda vez que você se dedicar a cosseno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, você tem duas formas de você substituir para facilitar você fazer conta de integral. Ou você substitui por um menos o outro, ou seja, cosseno ao quadrado é substituído por 1 menos seno ao quadrado, ou seno ao quadrado é substituído por 1 menos o cosseno ao quadrado, são essas duas possibilidades. Ou a outra possibilidade que tem é você olhar para o cosseno de 2θ. São essas as substituições que se usa no cálculo. Desde o cálculo 1, os professores já devem ter usado para vocês essa substituição, tá? Agora, eu não sei se eles pararam para fazer essas contas que eu estou fazendo, tá? Não. Primeira vez que eu vejo assim. Se não pararam, mas fixem essa ideia. Se você se deparar no integral com o quadrado do seno ou com o quadrado do cosseno, automaticamente você já pensa ou em fazer um menos o outro, ou então em olhar para a fórmula do cosseno do 2θ, como eu fiz agora, e fazer a substituição, achar a substituição ideal, tá? No caso, se fosse seno ao quadrado, eu botaria um mais só, né? Ou não? Ou viria para aqui. Às vezes vale a pena vir para cá e achar uma fórmula para o seno ao quadrado, tá? Então, ou você usa isso, ou você usa isso aqui. Tá bom? No caso aqui, por exemplo, se fosse seno de 2θ, eu faria a mesma operação se eu trocava um menos aqui. Pode ser. Aí cada caso é um caso, você tem que estudar quando aparecer a integral na sua frente, ok? Tá certo.
Bem, então o que acontece? Você chega nessa integral. E por que chegar nessa integral? Ora, porque essa integral é mais fácil de fazer a conta, né? Porque aí você separa em duas integrais, já que você tem uma soma, né? Então aqui você tem duas integrais. Você tem a integral do zero até o π sobre 4 do meio vezes 1, que é meio, dθ. Você tem essa integral. E você tem a outra integral, que é a integral do cosseno do 4 tetas dθ, né? De 0 até π sobre 4. Pronto. Você tem duas integrais quando você faz isso. Então você pode separar se quiser, né? E aí quando você vai integrar essa daqui, isso vai dar meio θ. Meio θ. Porque a integral do meio aqui, né, o número sai e vai ficar a integral de θ, de dθ, ou seja, vai dar o próprio θ. Então vai dar a integral do meio θ, que você já pode falar no intervalo de 0 até π sobre 4. Essa é a primeira. E aí você só precisa fazer agora a integral do cosseno do 4θ, né? A integral do cosseno de 4θ, novamente, como é que faz? É aquela história lá. Integral do cosseno do 4θ, você faz uma substituiçãozinha bobinha, né? Integral do cosseno do 4θ. Integral do cosseno do 4θ. Você chama de U dθ, né? Você chama de U 4θ, e aí du dθ, ou seja, derivando U em relação a θ, vai ser igual a 4. Ou seja, isso me diz que dθ é igual a 1/4, né? Passando o 4 para cá e o dθ para cá, é 1/4 do du. Então, isso daqui pode ser reescrito como 1/4 do du vezes o cosseno de U, e aqui eu coloco o du. Bem, e aí essa integral é imediata, né? Porque isso vai ser igual a 1/4. A integral do cosseno é o seno do U mais uma constante aqui, né? Onde U você vai escrever 4θ. Então é isso, é 1/4 do seno do U. Você já sabe. Não coloquei uma constante porque eu não coloquei intervalos aqui, né? Não coloquei limite de integração. Então tem sempre a cabeça me manda colocar uma constante. Então o que você conclui? É que nessa outra parte aqui vai ser esse daqui deu o quê? Deu 1/4? 1/4 do seno de U. Pronto, essa segunda integral aqui dá o 1/4 do seno de U, ou seja, isso daqui dá 1/4 do seno de U, mas o U foi o que eu chamei o 4θ, né? Então, 1/4 do seno do 4θ, variando de 0 até π sobre 4. Ou seja, isso daqui separa nessas duas integrais. Bem, aí essa primeira vai ser... Bem, quando colocar 0 vai ser 0, então vai ser meio vezes π sobre 4, que vai dar π sobre 8 na primeira. Π sobre 8 é o resultado da primeira. E a segunda, quando você colocar π sobre 4 aqui, vai ficar 4 vezes π sobre 4, né? Ou seja, vai dar π. Então vai ficar seno de π, isso é 0. E quando você colocar 0, vai ficar seno de 0, que também é 0. Então, essa segunda parte aqui se anula, tá? Isso aqui vai dar 0. Essa segunda parte aqui dá 0. Por isso que a resposta é π sobre 8. Pronto, com os detalhamentos de conta, é isso aí que tem que ser feito nesse exemplo 2. Ficou claro o exemplo 2? Exemplo 2 ou exemplo 1? Exemplo 1. Ficou claro, né? Ok? Então vamos para o exemplo 2. Calcule a área da região que está dentro do círculo R igual a 3, R igual a 3 seno de θ, e fora da cardioide R igual a 1 mais seno de θ.
Então a ideia é essa aqui, ó. Você tem a cardioide e você tem o círculo. Ele quer que a área esteja dentro do círculo e fora da cardioide. Então essa região azulada aqui. Então como é que se faz isso? Então a cardioide, veja exemplo 7 da seção 10.3, a gente já viu, foi aquele desenho que nós fizemos detalhadamente. E o círculo estão esboçados na figura 5, está aqui. E a região desejada está sombreada. Ó, gente, entendam uma coisa. Se vocês forem fazer um exercício, né, se estiver fazendo um exercício de prova, você tem que escrever, tá? Fazer o desenhozinho, ou pelo menos ter uma ideia do desenho e colocar lá junto do exercício, tá? Não tem como fazer o exercício sem colocar lá o desenhozinho para a gente ter uma ideia do que você está pensando. Então, quando ele detalha assim, não detalha só porque ele quer, não, porque é o certo a fazer, tá? Então, e a região desejada está sombreada, na verdade azulada. Os valores de A e B na fórmula 4 são determinados achando-se os pontos de interseção das duas curvas. Ou seja, ele precisava saber qual era o ângulo aqui inicial que ele pegaria para sair varrendo, né? Porque lembre-se que a ideia é sempre essa. É você sair varrendo desde o primeiro. Nesse caso ele pegou o primeiro como sendo π sobre 6. Então a ideia é sempre a mesma, é você saber os ângulos que vão sair varrendo a figura, né? Vão sair varrendo a figura até cobri-la totalmente. É essa a intenção. É sair encontrando os ângulos que vão cobrir a figura totalmente. Então elas começam aqui no π sobre 6 e vão ângulo por ângulo até chegar aqui, né? Vai formando as figuras assim. Ele quer então que a gente discuta como é que se chega na interseção da cardioide com o círculo. Ele diz que esse é o primeiro passo, para que a gente possa descobrir esse primeiro ângulo e esse último ângulo, né, que varreriam a figura sombreada por completo. Então ele diz aqui, elas se interceptam quando o 3 seno do θ, ou seja, o círculo, tiver pontos exatamente iguais a 1 mais seno de θ, ou seja, a curva que representa a cardioide. O que fornece, quando a gente vai fazer essas contas, bem, 3 seno de θ é igual a 1 mais seno de θ, vou simplesmente passar o seno de θ para cá e vou ter 2 seno de θ, então vou ter seno de θ igual a meio. Bem, mas o seno de θ igual a meio na primeira volta acontece onde? Acontece em 30 graus e acontece em 150 graus, né? Quando você olha o ciclo trigonométrico, e é exatamente isso que você vai ter que fazer aqui, tá? Vai olhar o ciclo trigonométrico, vai pensar no ciclo e vai olhar quais são os ângulos que vão dar seno de θ igual a meio. Aí você vai descobrir que nesta primeira volta vai dar no π sobre 6 e vai dar no 5π sobre 6. Bem, a área desejada pode ser encontrada pela subtração da área dentro da cardioide, ou seja, tem essa areazinha daqui, né? Essa areazinha daqui em branco, né? Essa área que está em branco aqui. Se você tirar essa área que está aqui em branco da área toda do círculo, o que vai sobrar é a área azul. É isso que ele está dizendo aqui. A área desejada pode ser encontrada pela subtração da área dentro da cardioide entre π sobre 6 e 5π sobre 6, da área do círculo de π sobre 6 até 5π sobre 6. Ou seja, o pedaço da área do círculo que vai estar entre esses dois ângulos, menos o pedaço da cardioide que vai estar entre esses dois ângulos. Logo, o que ele faz? Bem, a área vai ser igual, aí aqui nessa primeira integral ele está calculando a área do círculo de π sobre 6 até 5π sobre 6, e na segunda integral ele está calculando a área da cardioide no mesmo intervalo de raios, né? Lembre-se, isso daqui é aquele nosso R2, né? R2, ou seja, ele está usando aqui a fórmula 4, né? Meio R2 de θ, ou 4 ou 3, tanto faz. Então ele está usando isso, tá? Então esse é o nosso R, ó. O R do círculo é esse e o R da cardioide é esse. Então meio R2 de θ para os dois. A primeira do círculo menos a segunda que é a da cardioide. Como a região é simétrica em relação ao eixo
π sobre 2, ou seja, tanto faz você olhar do π sobre 2 para cá ou do π sobre 2 para lá, você pode trabalhar só do zero até o π sobre 2. E de novo ele usou aquela mesma ideia. Eu pego, na verdade não do zero, né? Do π sobre 6 até o π sobre 2. Eu disse uma bobagem. Do π sobre 6 até aqui o π sobre 2, tá? Só que, então, se eu faço do π sobre 6 até o π sobre 2 apenas, eu só terei metade da área que eu quero. Então, para dar a área toda, eu vou e multiplico por 2. Então, eu tiro daqui, ao invés de ser π sobre 6 a 5π sobre 6, ó, eu faço de π sobre 6 a π sobre 2 e multiplico por 2, porque é a metade apenas que eu estou calculando. Multiplicando por 2 eu tenho o todo. Bem, o resto é fazer conta, né? O resto é fazer conta. Quando você vai multiplicar por 2, o meio daqui vai desaparecer, o meio daqui também vai desaparecer. Então, você pode ver isso tudo como uma integral só, de π sobre 6 até π sobre 2, onde você tem 9 seno ao quadrado de θ, porque ele simplesmente elevou o quadrado aqui, tá? E aqui você tem o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, só desenvolveu. E colocando numa integral só, você tem 9 seno ao quadrado de θ menos 1 seno ao quadrado de θ dá 8 seno ao quadrado de θ. Você tem menos 1 aqui e você tem menos 2 seno de θ. Então, você chega nessa circunstância. E aí, nessa circunstância, ele substituiu o seno ao quadrado de θ por meio vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Novamente, ele está usando essa ideia, tá? Ele está substituindo aqui o seno ao quadrado, ao invés de estar substituindo o cosseno ao quadrado. Tá? Veja que isso é verdade. Vamos fazer essa continha só para vocês verem. Está dizendo que vai substituir o seno ao quadrado por isso. Mas aí o que eu digo a vocês, eu não lembrei na prova. Cheguei na prova, cheguei nessa situação e não consegui resolver nada. Então, o que eu faço? Eu lembro disso daqui. Lembro do cosseno ser isso daqui. Então, sendo isso daqui, o que eu tenho? Eu tenho que cosseno de 2θ, cosseno de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado do θ menos 1 menos o cosseno ao quadrado do θ. E aí aqui eu tenho cosseno de 2θ igual ao cosseno ao quadrado do θ menos 1 mais cosseno ao quadrado do θ. É por isso que eu posso passar o menos 1 para o outro lado. E aí do lado esquerdo eu vou ter 1 mais... eu quero substituir, é o seno, né? Perdão. Substituir a coisa errada. O que eu quero é o seno. Então, se eu quero o seno, eu não posso me desfazer dele aqui nessa expressão, né? Eu tenho que deixar ele lá. Então, eu faço o seguinte, eu faço 1 menos o seno ao quadrado de θ, no lugar desse cosseno ao quadrado de θ aqui, e aí menos o próprio seno ao quadrado de θ. Ou seja, esse daqui eu substituí por 1 menos seno ao quadrado. E aí o que eu tenho agora bem, esses dois estão negativos, vai dar menos 2 seno ao quadrado. Eu vou passar para o outro lado, vai ficar 2 seno ao quadrado de θ igual a 1, aí eu vou passar o cosseno de 2θ para cá, então 1 menos o cosseno de 2θ. Portanto, eu tenho o que ele afirmou aí, seno ao quadrado de θ é meio vezes 1 menos o cosseno de 2θ, tá? Então, se chegou nessa parte lá na prova e se enganchou, sem problema, faz essa substituição, você mesmo descobre, você não precisa que ninguém te diga, tá? Como tem aí no livro, não. Você vai conseguir achar. Então, ele diz que dá para substituir o seno ao quadrado por isso. Bem, se dá para substituir por isso, o que isso resolve? Resolve que eu posso multiplicar o 8 vezes o seno ao quadrado, né? Vai ficar 4. Aí eu vou ter, bem, ele não escreveu detalhado, mas daqui ele pode escrever isso ainda assim, né?
já que ele faz essa substituição aí, ele obtém que isto é a integral de π sobre 6 a π sobre 2, integral de π sobre 6 a π sobre 2, de quem? 8 vezes isso aqui, né? 8 vezes meio isso, vai dar 4, né? 4 vezes isso, então dá 4, menos 4 cosseno de 2 tetas. É isso daqui, essa parte, dá isso. E o restante ele repete, menos 1, menos 2, seno de teta, de teta. Ficou horrível, né? Vou tentar ver se eu arrumo um espaçozinho para colocar aquilo ali. Bem, tentar tirar ele daqui e levar. Não, vai não. Então deixa eu esquecer esse ponto aqui. Esquecer essa pontinha escrita aqui. Bem, mas senhores entenderam, né? O que vai acontecer. Deixa eu escrever em outro lugar, porque se depois eu deixar esse texto para vocês, está meio apertado aqui o meu espaço. Deixa eu escrever aqui embaixo mesmo. O que eu tenho é 8 vezes... Vamos escrever aquela integral em algum lugar. Isso hoje eu deixei a minha mesa muito congestionada. Deixa eu ver onde é que eu arrumo espaço para escrever. Achei muito apertado aqui o espaço. Já sei o que faço ou não, deixa eu ver. Integral de 0 até... de π sobre 6 até π sobre 2, eu escrevo aqui embaixo mesmo. Integral de π sobre 6 a π sobre 2 do seno ao quadrado do θ, não é? Seno ao quadrado de θ menos 1 menos 2 seno de θ. Tem um 8 na frente. 8 menos 1 menos 2 seno de θ, tudo isso aqui, de θ, isso é igual a integral do π sobre 6 ao π sobre 2 de 8 vezes. Bem, aí como tem meio na frente, né? Escrever aqui. 8 vezes meio vezes 1, a substituição, 1 menos cosseno de 2 tetas. 1 menos o cosseno de 2 tetas. Essa é a substituição desse 8 seno quadrado. Aí você tem menos 1 menos 2 seno de θ. E tudo isso multiplicando dθ. Bem, então isso vai ser igual a integral de π sobre 6 até o π sobre 2, de 4 vezes 1 aqui, e 4 vezes o cosseno de 2 tetas. Aí você tem menos 1 aqui, e tem menos 2 seno de tetas, e isso de θ. Bem, esse 4 menos 1 dá origem a esse 3 aqui. A esse 3, né? Então tá tudo certinho. E aí é a hora de você calcular cada uma das integrais. A integral do 3 é o θ, perdão, é o 3 tetas. E aqui é 4 cosseno de 2 tetas. Aí lembram, vai dar meio seno do 2 tetas. É como a gente fez a conta aqui antes. Eu fiz uma integral parecida com essa agora há pouco, em que a gente tinha 2 tetas. Aqui embaixo, ó. A do cosseno deu, lembra, 1/4, deu seno, né? E agora a gente está aqui diante de uma que é, de novo, a do cosseno, né? Então você tem, você está com 4 vezes o cosseno de 2 tetas, e quando você faz a integral, aqui a integral do cosseno de 4 tetas deu 1/4. Se fosse 2 tetas, daria meio aqui, né? E aí como você tem 4,
dá 2, tá? A conta é parecidíssima, não vou fazer não, acho que vocês podem fazer tranquilo isso daqui. E a integral do seno é o cosseno, né? Então, menos aqui, por que aqui ficou para... Ah, é porque a integral do seno não é o cosseno, é menos o cosseno, por isso ficou mais aqui, ok? Aí aqui, daqui em diante é só substituir, né? Bem, você vai colocar θ igual a π sobre 2 menos π sobre 6, aqui multiplicado por 3, e aqui vai dar π, né? Isso daqui vai dar π, deixa eu ver quanto vai dar isso. Isso vai dar 3 vezes o π sobre 6, de novo o espaço está pequeno, vou tentar melhorar aqui a letra. 3 vezes o π sobre 6 e vai dar menos 3 vezes o π sobre 2, né? Bem, isso daqui dá 3π sobre 2 mesmo, mas esse daqui dá para melhorar, dá para chamar só de π sobre 2, né? π sobre 2. Então esses dois aqui dá menos π sobre 2. E aqui vai dar menos 2 vezes o seno de 2θ, vai dar seno de π, e isso dá 0, e menos 2 vezes o seno do π sobre 6, vezes 2, seno do π sobre 3, que dá seno do π sobre 3, que é 2 vezes o seno, né? Depois mais 2 vezes o cosseno do π sobre 2 vezes 2, não, só π sobre 2, e depois mais 2 vezes o cosseno do π sobre 3. Pronto, vai dar esses números aí. Aqui vai dar π sobre 2 menos 3π sobre 2, essa primeira aqui vai dar menos π sobre 2. Menos π sobre 2, né? π sobre 2 menos 3π sobre 2. Melhor, menos 3, vai dar menos π aqui. π sobre 2 e menos 3π sobre 2. Isso vai dar menos 2π sobre 2, ou seja, vai dar menos π essa primeira, né? Acompanhe aí comigo as contas. Menos π essas duas. Aqui, seno de π é 0, né? Aqui é 0. 0. E seno de π sobre menos 2, seno de π sobre 3. Quanto é o seno de π sobre 3? Vocês estão vivos aí ainda? Sim. Muita conta, né? Acompanhe aí, por favor. Se eu errar alguma coisa, me ajudem. π sobre 3 é 30 graus. O seno é meio. Então, menos 2 vezes meio dá menos 2. Vê se não é aqui. E aqui, 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Certo? Aqui dá 0. E depois mais 2 vezes o cosseno de π sobre 3. Ué, ele disse que a resposta disso daqui é π, é? Então essa conta deve estar muito mal feita por estar tão enganchadazinha. Eu vou tentar encontrar de novo um espaço melhor. É uma pena que não dá para copiar para levar para lá. Queria copiar e levar, mas não tem como copiar, então não tem como copiar de vez, então tem que levar devagarzinho. 3θ menos 2 seno de θ, vou fazer aqui. 3θ menos 2 seno de θ, o que mais? 3θ menos 2 seno de θ e mais 2 cosseno de θ. Ali é o seno de 2θ. O seno é de 2θ e não só de 1θ. 2θ aqui. E mais o cosseno do θ. Isso variando. Isso variando do π sobre 6 até o π sobre 2, não é isso?
mais 2 cosseno de θ, π sobre 6. Vamos confirmar se dá π mesmo. Bem, fazer a conta com cuidado. Você tem isso é igual a 3 vezes π sobre 2. Vou fazer diferente agora, vou fazer 1 por 1 no π sobre 2 primeiro. Menos 2 vezes o seno de 2 vezes π sobre 2, então o seno do π, mais o cosseno do π sobre 2. Ok? Agora vamos para a outra parte. Menos, abro parênteses, 3 vezes o π sobre 6, tá? Aí menos 2 vezes o seno, 2 vezes o π sobre 6, dá o π sobre 3, né? 2 vezes o π sobre 3 e mais o cosseno do π sobre 6. Pronto, vou fazer as contas direitinho agora. Isso vai ser igual a 3π sobre 2, aqui, tranquilo. Aí aqui, seno de π dá 0. Aqui, cosseno de π sobre 2 dá 0. Aí aqui eu tenho menos, bem, aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu tenho 3 vezes π sobre 6, que dá π sobre 3. π sobre 3. Com menos na frente, né? Tá certo. E agora, esse menos muda esse outro sinal, dá mais. 2 vezes o seno de π sobre 3. π sobre 3 é 60. Então, 2 vezes o seno é raiz de 3 sobre 2. Menos 2 vezes isso. E mais, ou melhor, menos de novo. Aqui mudou o sinal, né? Menos o cosseno do π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 30. É isso, professor. Tá certo essa conta? Errei alguma coisa? Hein? Acompanharam? Confirmaram junto comigo? Professor, Oi. tem como voltar lá, por favor? Sim. Eu tô achando que eu tô errando alguma coisa. Ali não era menos π sobre 2. Onde? Aí depois de 3π sobre 2 e menos π sobre 2. Não, abaixo já. Já no Aqui. final. Porque ali tem, no parênteses tem menos 3π sobre 6. Aí simplificando dá π sobre 2. π sobre 2. Eu coloquei π sobre 3, não foi? Foi. Aqui. Obrigado. Pronto. Errei mais alguma coisa? Repetindo, ó. Isso aqui eu copiei direito, vamos ver. 3 tetas, menos 2 seno de 2 tetas, mais o cosseno de teta. 3 tetas, menos 2 seno de 2 tetas, mais o cosseno de teta, π sobre 6 até π sobre 2. Copiei direito, né? 3 tetas, menos 2 seno de 2 tetas, mais cosseno de teta, tá certo. Então, ó, 3 vezes isso, menos 2 vezes o seno de 2 vezes isso, que dá o seno de π. Seno de π é 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. E cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 também é 0. Então, beleza. Aí, menos 3 vezes o π sobre 6. Tá certo? Menos, né? Menos. Certo. Aí, aqui, menos 2 vezes o seno do π sobre 3, porque é 2 vezes o π sobre 6, que dá π sobre 3, tá certo? Mais o cosseno do π sobre 6. Aí muda o sinal. Bem, esse daqui dá 3π sobre 2. Aí muda o sinal desse, que dá menos π sobre 2. E depois faz esse ficar mais, 2 vezes o seno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 é... π sobre 3 é 60. O seno é raiz de 3 sobre 2. E depois
Isso é mais, fica menos o cosseno de π sobre 6. E o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Tá estranho, isso não vai dar π não, vai? O que vocês acham? Dá π mais 2, professor. Vai dar π mais 2, não Já quer vai? dizer, π mais E raiz nós de temos 3 3 sobre sobre 1. 2. Isso. Bem, aqui dá 3π sobre 2 menos π sobre 2, que vai dar 3π menos π dá 2π, né? Então dá 2π dividido por 2, ou seja, isso daqui dá π. Essa parte aqui, né? E aqui você tem 2 vezes a raiz de 3 sobre 2 menos 1 vez a raiz de 3 sobre 2. Então vai dar menos a raiz de 3 sobre 2. Ok? A menos que a gente tenha cometido algum erro muito estranho. Isso aqui está errado, né? Menos a raiz de 3 sobre 2. Bem, se tiver algum erro meu, depois a gente descobre. Mas o importante mesmo é vocês terem entendido como é que resolve o problema, tá? As técnicas todas. Oi? A dificuldade desse tipo de questão é mais, pelo menos para mim, né? É na hora de esboçar as curvas. Tá. Se para você fazer essas contas aí vai ser fácil, melhor ainda. Porque depois de passado isso daqui, o resto é simples. Esboçar a curva vai dar muito trabalho mesmo, certo? Vai dar muito trabalho. Se você coloca numa prova isso, se você pensa no tempo da prova, você tem que considerar que essa questão é uma questão longa, tá? É uma questão bem longa. A não ser que você dê os pontos de interseção, né? Pode ser também. Aí facilita a vida. Bem, aí ele aqui parte para uma... Tudo bem, gente, quanto a essas contas aqui. Depois a gente dá uma conferida para ver se houve algum erro, mas daqui para cá a gente não duvidou Eu fiquei dele. com dúvida no final, acho. Hein? Não sei. Eu fiquei com dúvida no final. De quê? Realmente. Aqui no finalzinho para detonar o resultado. Aí pronto. Qual a dúvida? Você tem que... Professor, já sei o que foi. O que foi? Faltou um 2 ali no cosseno, eu acho. Olha. Faltou? Foi, 2 cosseno de teta. Aqui é? Aí, São 2? Foi. E eu disse, eu copiei direitinho. É, copiei Eita. não. Copiei errado, não foi? Aqui tem... Cadê ela? Subir mais um pouquinho. Tem um 2. Agora vai matar o problema. Aqui, ó. Aqui tem um 2, né? Então, se aqui tem um 2... Bem, nessa primeira parte não vai mudar nada porque vai ter um 2 aqui, né? Agora, na segunda parte, aí aqui aparece um 2. Aí aqui aparece um 2 e agora elimina. Faltou aquele 2 mesmo. Obrigado aí. Então, aqui vai dar mais e menos, vai dar 0 e aí desaparece essa parte daqui. Pronto. Está confirmado o dele. O erro foi um errinho tão evidente, né? Tão bobinho. Bem, então está resolvido. Agora vamos olhar aqui o que ele diz genericamente, né? Ele diz que esse exemplo ele ilustra o procedimento para encontrar a área da região delimitada por duas curvas polares. Então você tem uma curva R por fora e uma curva R, uma outra curva por dentro, uma curva F e uma curva G aqui por dentro. Então, em geral, a região R, como ilustrado nessa figura 6, que é limitada pelas curvas com as equações R igual a F de θ e G e R igual a G de θ, com θ variando de A até B, onde o F de G ele é maior do que o G, o F do θ é maior do que o G do θ, e essa diferença entre A e B estará dentro de uma única volta, da primeira volta. Então, em geral, a área A de R, né, a área A dessa região R, é calculada pela subtração da área de dentro menos a área de fora. Ou seja, você faz, na verdade, a área que fica aqui nessa parte branca, na verdade, a área toda primeiro, né? A área toda da branca com azul, e depois você subtrai essa parte branca aqui, né? Então, em geral, é feito como essa subtração, né? Assim, usando a figura 3, ou melhor, usando a figura 6. Ele disse 3, mas é 6. É essa figura aqui. Ele errou uns numerozinhos de figura em algumas partes dessa seção. Aqui não é 3 não, quer ver? Cadê a 3? A 3 é essa.
Então não é a 3 que ele está falando, é essa 6 aqui, tá? Ele está falando. É justamente a diferença entre a área que você tem da F, embaixo da F, menos a área que você tem embaixo da G, né? E aí dá para simplificar essa diferença de integrais como a integral da diferença, né? A diferença das integrais você faz como a integral da diferença. Então, de maneira geral, você pode dizer que a fórmula nessa situação é essa aqui, tá? Você pode dizer que esta é a fórmula para a situação em que você está calculando a região entre duas curvas. E ele faz um aviso aqui muito importante. Aqui ele diz o seguinte, ó: o fato de que o único ponto tem muitas representações em coordenadas polares, algumas vezes torna difícil encontrar todos os pontos de interseção de duas curvas polares. Por exemplo, é óbvio, olhando para a figura 5, né, que o círculo e a cardioide têm 3 pontos de interseção. Então aqui, ó, você olha aqui para a figura 5, fica claro, né? Você olha, bateu o olho e você percebe que há esses 3 pontos de interseção aqui, aqui e aqui. Concordo, é óbvio isso, né? Agora, contudo, no exemplo 2, resolvemos a equação r igual a 3 seno θ e também resolvemos a equação r igual a 1 mais seno θ e encontramos apenas 2 pontos. Só encontramos o 2/3 e π sobre 6 e o 3/2 e 5π sobre 6. Ou seja, quando a gente igualou aqui, ó, no nosso exemplo aqui, essas duas expressões, a gente só encontrou duas respostas. Só encontrou o θ igual a meio, o θ igual a π sobre 6 e o θ igual a 5π sobre 6. Só encontrou esses 2 θs. E aí você calcula o R para cada um desses θs e você vai descobrir que só tem esses 2 pontos na interseção. Você não vai descobrir esse terceiro. Esse terceiro ponto não acontece como interseção na hora que você vai fazer a conta, né? E isso é que é o perigoso, né? É perigoso. A origem também é um ponto de interseção, mas não podemos encontrá-la resolvendo as equações para as curvas, pois a origem não tem uma única representação em coordenadas polares que satisfaça ambas as equações, tá? Observe que quando representada como 0, 0 ou 0π, a origem satisfaz R igual a seno de θ, né? 0 para R, seno de θ, 3 vezes seno de θ também é 0. E 3 vezes seno de π também é 0. Então, ela satisfaz, sendo 0, 0 ou 0π, essa equação. Essa equação nos diz que a curva vai passar no 0, 0, tanto quando você pegar o ângulo 0, como quando você pegar o ângulo π, tá? Que no caso é a equação do círculo, né? Quando você está com o ângulo 0, ela está aqui na origem. Quando você dá meia volta, ela volta para a origem. Então, é esse círculo aqui, né, deslocado para cima. Então, de fato, acontece nesses dois casos, quando θ é igual a 0, quando θ é igual a π. Passa na origem nesses dois momentos, né? Vai estar no círculo, e quando representada como 0 e 3π sobre 2, satisfaz a equação R igual a 1 mais seno de θ. Ou seja, nesse momento do 0 e 3π sobre 2, é que o nosso desenho aqui da cardioide vai chegar aqui na origem, né? Vai ser no ponto 0, 3π sobre 2. Não vai coincidir com os pontos em que a equação do círculo percebe a origem, né? Este ponto aqui acontece num momento diferente, digamos assim, para um parâmetro θ diferente, né? Então, só satisfaz nesse ponto, nessa curva que forma a cardioide. Então, imagine 2 pontos se movendo ao longo das curvas, conforme o valor do parâmetro θ. Conforme o valor do parâmetro θ aumenta de 0 até 2π. Então, em uma curva, a origem é alcançada em θ igual a 0 e θ igual a π. Na outra curva, ela é atingida em θ igual a 3π sobre 2. Os pontos não coincidem na origem porque eles a alcançam em tempos diferentes, mas de qualquer modo as curvas se interceptam. Ou seja, por que nossa conta aqui não nos dá a possibilidade do θ igual a 0, do θ igual a 3π sobre 2, como sendo
como sendo ponto de interseção. Porque θ igual a 0 vai estar na origem, e θ igual a 0, 0, 0π vai estar na origem aqui para o círculo. Mas para a cardioide só vai estar no 3π sobre 2, 0,3π sobre 2. Ou seja, é como se você estivesse vendo um móvel se deslocando aqui na cardioide e um outro se deslocando aqui no círculo. E eles coincidem no mesmo ponto aqui e aqui. Eles se encontram aqui e aqui. Mas eles não se encontram aqui. No momento em que esse móvel passa aqui, quando ele está andando na origem, ele não vai estar aqui igual ao outro que vai estar andando na cardioide. Não vai ser no mesmo tempo. Vão ser em tempos distintos. E por isso você pode procurar interseção de curvas com coordenadas polares, fazendo apenas contas e acabar não percebendo alguma interseção. Por isso a importância de procurar interseção na cardioide olhando para o desenho. Tá? Às vezes as contas vão lhe trair se você não olhar para o desenho. A interseção ali no zero acontece, mas as contas não lhe mostram porque elas acontecem em tempos diferentes. Ou seja, a parametrização por meio das coordenadas polares, né, chamando de parametrização aí, ela acontece em tempos diferentes, né? O arco, vendo o ângulo θ como sendo um tempo, então para uma, o momento em que passa na origem é em um certo ângulo ou um certo tempo, e para outra vai acontecer num ângulo diferente, ou seja, num tempo diferente. Portanto, a interseção na origem não vai aparecer nas suas contas. E se isso acontece aí nesse exemplo, pode acontecer em qualquer um outro. Portanto, você tem que de fato olhar a interseção olhando para o desenho e não só pela equação, tá? Ferrou, né? Pintou o exercício e o cara já fica desesperado. Como é que eu vou ter certeza que as interseções são só essas? Bem, exemplo 3. Encontre todos os pontos de interseção das curvas r igual a cosseno de 2θ e r igual a meio. Bem, r igual a meio é a circunferência, né? Ele não desenhou, mas a interseção que ele está te falando é essa aqui, né? Ele está te falando aqui dessa interseção aqui. Vamos colocar a circunferência que ele não colocou. Ele está te falando da circunferência aqui, ó, que vai passar bem na origem. Que vai estar centralizada na origem, melhor dizendo, e que passa nesses pontos. Pronto, é essa interseção que ele quer. R igual a meio, né? Então vai ter esses pontos. Acho que um pouquinho menor. Um pouquinho para cá. Então vai passar aqui, ó. Vai passar nesses pontos aqui. Vai passar aqui, vai passar aqui. Vai passar aqui, 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 aqui. Bem, vai passar nesses pontos todos. Então vamos lá. Se resolvermos as equações r igual a cosseno de θ e r igual a meio, bem, obteremos o quê? Vamos igualar as coisas, né? Cosseno de 2θ, não é θ não, 2θ. Cosseno de 2θ igual a meio. E, portanto, o 2θ vai ser o quê? Bem, quando é que o cosseno dá meio? Cosseno dá meio, quando esse 2θ aí for... Onde é que o cosseno dá meio? O cosseno dá meio em 60. Cosseno dá meio em 60 graus, né? Você vai ter o quê? Cosseno do 2θ é igual a meio. É isso que você quer pensar. Quando é que isso acontece? Bem, quando você olha para o ciclo trigonométrico, vou pegar uma cópia desse ciclo aqui. Quando você pega onde é que vai dar meio? O cosseno
Cosseno vai dar meio quando você parar aqui assim nos 60 graus. E, consequentemente, vai ter um cara aqui embaixo também que vai ter o mesmo cosseno, né? Vai ser o cosseno determinado aqui pela ligação dessas duas linhas, desses dois pontos, né? Vai ter um ponto aqui de interseção, que não ficou muito bem colocado, esse daqui. E aqui vai estar a medida meio. Isso é o cosseno igual a meio. Então, o meio vai dar em π sobre 3. Bem, 60, 120, 180, 3 aqui, né? Então, 4, 5. Aqui vai dar 5π sobre 6, ou 5π sobre 3. Então, vai dar nesses dois. Ora, mas aí o que você tem? Você tem, então, que o 2θ seriam essas coisas, né? Você teria 2θ igual a π sobre 3, ou 2θ igual a 5π sobre 3. Mas esse é o 2θ. Ele quer que você ache o θ. Então ele acha aqui 2θ igual a π sobre 3, 5π sobre 3, ele falou em 7π sobre 3 e 11π sobre 3 também. Ué, mas não é meio? Ah, esses são 7? Deixa eu ver. 60, 120, mais 60, 180. Aqui vai ter mais um 60 e depois mais um 60. Nós achamos esses dois apenas aqui. Por que ele achou mais esses dois, hein? Onde é que vai estar o 7? 7π sobre 3 vai dar 7 vezes 60. 7 vezes 6 passou de uma volta. Passou de uma volta. Ah, entendi. É porque para desenhar essa rosácea aqui, ele passa de uma volta, tá? Ele passa de uma volta para desenhar a rosácea. Onde foi que a gente desenhou a rosácea antes? A gente desenhou a rosácea antes numa outra aula, né? E não foi uma volta só, não foi o suficiente para desenhar ela toda. São 2 voltas, se não me engano. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu ver aqui. Qual foi a última aula? Foi do dia 12, né? Ou dia 13. Mas acho que a gente desenhou antes. Não lembro mais onde está o desenho da nossa... Onde está o desenho da nossa aula. Não lembro, mas vocês lembram da aula? Vocês lembram que quando a gente fez a rosácea, uma volta só não desenhou ela toda, você precisou de mais de uma volta? Lembram não, né? Mas a qualquer hora vocês podem revisar, tá? A gente precisou lá de mais de uma volta. Então, com mais de uma volta, é por isso que ele considera aqui essa possibilidade de você ter mais de uma volta. Ele considera aqui a possibilidade de você ter mais de uma volta. Certo? É por isso que com uma volta só, eu acharia o π sobre 3 e o 5π sobre 3. Mas como são 2 voltas, então, olha só, mais uma, 6π sobre 3, mais outra, 7π sobre 3. Então, 7π sobre 3 para aqui, ó. Para aqui. 7π sobre 3. Aí vamos lá. 8, 9, 10, 11. O 11π sobre 3 para aqui também. Então, só para nesses 2 pontos, tá certo? Só para nesse ponto de cima ou no ponto de baixo. A questão é que para poder desenhar a rosácea toda, você precisa de 2 voltas. É por isso que são 4 possibilidades. Bem, então, os valores de θ entre 0 e 2π que satisfazem as equações são... Bem, aí tudo isso daqui é 2θ, né? Então tem que multiplicar por 2 o denominador.
Então vai ficar π sobre 6, né? Entenderam o que eu disse, né? Se o θ é isso, não, se 2 θs é isso, né? 2 θs é igual a π sobre 3, e significa dizer que θ é π sobre 6, né? Fazendo o produto dos meios e dos extremos. A mesma coisa aqui, se é 7π sobre 3, o θ vai ser 7π sobre 6. Se 2 θs é 5π sobre 3, então θ é 5π sobre 6. E assim por diante. Por isso, ele multiplicou aqui por 2. Tá? Encontramos 4 pontos de interseção. Bem, aí você sai fazendo a conta. Se você encontrou π sobre 6, então você pega o cosseno de 2 vezes π sobre 6, ou seja, o cosseno de π sobre 3 dá meio. E aí você acha a coordenada aqui, o valor do R. Quando você substitui o θ aqui, vai todo mundo dá meio, né? Claro que todo mundo dá meio, que é o raio, é evidente. Bem, então os pontos que você encontrou vão ser todos pontos assim, meio e esses respectivos ângulos. Mas você só encontrou 4. Mas quando você olha para o desenho, poxa, você encontrou 4. Eles acontecem aqui onde ele está indicando. Está faltando alguém, não está? Não, só indicou 2 aqui. Mas na verdade, são 2 que se repetem. Não sei porque ele só marcou 2. π sobre 6 e π sobre 3 foram os que ele marcou aqui. Π sobre 6 e meio π sobre 3. Meio π sobre 6, meio π sobre 3. Tudo bem. Quanto ao meio π sobre 6, tudo bem. Agora, quanto ao meio π sobre 3, não é um dos pontos encontrados por ele. Bem, contudo, você pode ver na figura, a partir da figura 7, que as curvas têm outros 4 pontos de interseção, a saber, o π sobre 3, é porque o π sobre 3 não aparece nas contas. Meio 2π sobre 3, meio 4π sobre 3 e meio 5π sobre 3. Ou seja, quando você vai olhar para aqui, você tem mais 4 pontos. O total são 8 pontos, né? Vamos ver quais foram os que apareceram nas contas e quais não apareceram nas contas. Ele não deixou isso claro, pelo menos não para mim. Aqui e aqui. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os pontos que ele encontrou fazendo conta são quais? Bem, π sobre 6 é 30 graus. Então esse aqui, esse ele encontrou. Pronto, esse aqui é um dos pontos que ele encontrou, o do π sobre 6. O outro ponto que ele encontrou fazendo as contas, 5π sobre 6, é esse ponto daqui, né? Não, é esse. Deixa eu ver. 5π sobre 6. 5π sobre 6 é 5 vezes 30. Então é 150, esse aqui. Esse ponto daqui é o meio 5π sobre 6. É esse. Qual foi o outro ponto que ele encontrou fazendo conta? 7π sobre 6. Bem, é esse aqui, ó. Esse aqui, 7 vezes 30. Vai ser meio 7π sobre 6. Ele também encontrou esse ponto. E o outro ponto que ele encontrou, o 11π sobre 6. Quer dizer, quase 12π sobre 6, ou seja, quase 12π. Então, esse ponto aqui, ó. Meio e 11π sobre 6. Pronto. Então, ele encontrou fazendo conta esses pontos. Esse e esse. Mas aí, quando faz o desenho, aparecem esses outros 2 que você só iria descobrir fazendo o desenho. Tá certo? Então, esses podem ser encontrados usando simetria ou observando que outra equação do círculo é R igual a menos meio e então resolvendo a equação. Bem, ele está dizendo que uma outra possibilidade de você pensar no círculo seria essa. R igual a menos meio,
E aí você resolvendo a equação aqui com essa, procurando a interseção com cosseno de 2 tetas, você vai encontrar os outros 4 pontos. Mas aí imagine você que você está numa prova e teve que se virar para descobrir as interseções. Sem fazer o desenho, provavelmente você não verá aqueles outros 4 pontos. Se você tentar fazer só conta sem desenhar, provavelmente não vai ver. E a sacada de que o círculo com a equação r igual a meio ou com a equação r igual a menos meio é a mesma coisa, pode até ser que agora, depois de avisado, vocês lembrem disso, se for um círculo, né? Mas e se for uma outra figura? Então, geralmente, isso só é resolvido fazendo desenho mesmo, tá? Na vida prática, o cara joga isso num sistema, numa calculadora computacional, né? Joga isso num gráfico de computador e aí verifica, coloca os 2 gráficos e verifica que pontos de interseção tem. O Implot, por exemplo, você manda os 2 desenhos para ele te diz até os pontos de interseção. Então, mas ele vai dizer por meio de coordenadas polares, se você usar coordenadas polares. Então, de qualquer forma, a visualização do desenho em si no Implot resolveria para você o problema. Mas isso se você está usando o Implot. Se você está fazendo o desenho na mão, na hora da prova, é mais complicado. Como a gente está à distância, não tem como impedir você de usar o Implot ou usar qualquer outra forma de comparar o desenho no seu computador, no seu celular. É uma saída de você encontrar os pontos. Pois bem, isso terminou a parte de área. Vamos para a parte de comprimento de curva. Eita, eu só tenho 6 minutos? Vamos ver o tamanho de comprimento de curva, é bem pequenininho, né? Deixa eu falar logo de comprimento de curva para a gente poder dizer que fez essa parte toda. Bem, para calcularmos o comprimento de uma curva, R igual a F de θ variando entre 0 e B, entre A e B, nos referimos a θ como um parâmetro e escrevemos as equações paramétricas da curva como? Bem, aquela transformação que nós fizemos, né? Transformando de polar para paramétrica, né? Vou dizer de novo, já disse algumas vezes, mas não custa nada. Pode ser que vocês tenham esquecido ou não estejam entendendo o que eu estou dizendo. A gente disse o seguinte: quando você está pensando na paramétrica, ou melhor, na polar, você tem o raio e tem um θ, né? Tem um ângulo. O raio e o ângulo te dão as coordenadas do ponto P qualquer. E aí, quando você está pensando em coordenadas paramétricas, você tem uma reta e o teu parâmetro ele corre aqui, né? O teu parâmetro ele corre aqui. Então, se você chamar o parâmetro de θ, se você quiser chamar o parâmetro de θ, então você vai ter, olha para aqui como sendo x e y, como coordenadas cartesianas. Poxa, era melhor ter começado de baixo, né? Deixa eu tentar acertar. Você olha para aqui como sendo x e y, como coordenadas cartesianas. Eixo x e eixo y. E aí você vai ter que você tem uma f que define a x e você tem uma g que define o y, né? Ou seja, você tem que o y, você vai ter o x e o y e você tem como relacionar o x e o y. Vou chamar ela de f de g, né? Aqui está a f que define o x e você tem uma g que define o y, mas eu acho que é melhor não chamar de fg agora para não causar confusão com as letrinhas que tem no restante da exposição. Então, você tem uma coordenada x aqui, né? Tem uma coordenada x e você aqui tem uma coordenada y. E aí você tem um triângulo retângulo e aí, consequentemente, você tem que o cosseno do θ é x sobre r e você tem que o seno do θ
Aquela velha coisa que nós já falamos antes. Seno do θ é y sobre r. E aí, como fazendo o produto dos meios e dos extremos aqui, você tem que o x é r cosseno θ e você tem que o x é r cosseno θ e você tem que o y é r seno θ, né? Fazendo o produto dos meios e dos extremos aqui com essa ideia. Só que o r é em coordenadas polares e ele é dado pela nossa f de θ. Então substitui o r por f de θ e você tem que x é f de θ cosseno θ. O r é o f de θ. Bem, então usando a regra do produto e derivando em relação a θ, nós temos o seguinte, que a derivada do x vai ser, derivada da f vezes o cosseno, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda, onde a f a gente chama de r, menos a primeira, que é a r, vezes a derivada da segunda, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, por isso que fica isso. Agora, aqui é a derivada do y em relação ao θ, vai ser a derivada da primeira, que é a nossa f de θ, ou dr de θ, vezes a segunda, mais a primeira, que é o r, que é o f de θ, vezes a derivada da segunda, que é o cosseno de θ. Aqui não muda o sinal, porque a derivada do seno é o cosseno, aqui muda o sinal, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Assim, usando o fato de que nós temos a relação trigonométrica fundamental, elevando isso ao quadrado, isso daqui ao quadrado também, nós temos, vai ficar o quadrado desse, menos duas vezes o quadrado disso aqui, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado desse, né? Depois o quadrado desse, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado desse. E aí, como você coloca em evidência o dr quadrado cosseno quadrado, na verdade você coloca aqui, acho que é melhor fazer as contas, né? Para ficar claro o que eu estou querendo dizer. O espaço está pouco. Vou colocar aqui. O que eu estou fazendo é dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado. Vou tentar, deixa eu ver se tem algum espaçozinho para isso. Vou tentar fazer aqui mesmo, no cantinho. Você tem o quadrado desse, que é d quadrado do primeiro, dr dθ cosseno ao quadrado do θ, menos duas vezes dr dθ cosseno do θ. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Vezes r seno θ mais r ao quadrado seno ao quadrado do θ. Isso é o quadrado desse daqui, né? O quadrado desse, faltou um quadrado aqui. dr dθ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Tá certo? E mais o quadrado do segundo. Tá, esse é o quadrado desse. E aí você vai somar com o quadrado desse, que vai dar d2 dθ seno ao quadrado do θ menos duas vezes, ou melhor, mais duas vezes o dr dθ seno θ r cosseno θ e mais o quadrado do segundo, que é o quadrado seno ao quadrado do θ. E aí, quando você somar essas coisas, isso daqui, quando você colocar o cosseno ao quadrado, seno ao quadrado em evidência, isso vai dar só o dr dθ, né? Mas aqui você tem menos 2 e tem mais 2 dr dθ, seno de θ, r de θ, isso aqui se elimina, né? E aqui quando você colocar também, quando você somar, é cosseno aqui esse último, tá errado aqui. Cosseno ao quadrado do θ
Então, quando você somar, vai sobrar só esse r ao quadrado, né? Ó, vai sobrar o r ao quadrado aqui, que é isso, porque vai ficar multiplicando 1. Essa parte desaparece, isso aqui também dá 1, aí fica só o D2. Então, realmente só sobra esse e esse, o resto se elimina. Ok. Então, você conclui que a soma do dx dθ com o dy dθ dá o dr dθ ao quadrado mais o r ao quadrado. Ok. Sendo isso verdade, assim, assumindo que f' é contínua, podemos usar o teorema 10.2.5 para escrever o comprimento do arco. O comprimento do arco lá era dado assim. Nós vimos isso, né? Era justamente a soma desses quadrados que nós acabamos de fazer. Então, o que está aqui dentro dessa fórmula pode ser substituído por isso. Então, o comprimento de arco com a equação polar, R igual a f de θ, com θ variando de A até B, substitui essa parte por isso aqui, né? Só inverter o jeito de escrever. Bem, e o exemplo, calcule o comprimento da cardioide, que é dada por essa expressão. A cardioide está aqui representado nessa figura. Seu comprimento total está aqui a fórmula, né? É só simplesmente r ao quadrado, que é essa belezinha aqui, mais o dr dθ, né? O dr dθ, ou seja, calcular a derivada, é só você elevar ao quadrado e depois calcular a derivada disso, que vai dar só o cosseno, né? Também elevado ao quadrado. E isso daqui nos dá, bem, 1 mais seno ao quadrado, segundo ele vai dar isso aqui. Por que dá isso? Bem, dá isso aqui por aquele mesmo motivo, né? Faz uma substituiçãozinha aqui. Como é que eu faço aqui? Substituo por 1 menos seno ao quadrado. Está resolvido o problema, né? Olha, essa substituição aqui ficou melhor assim, tá vendo? Ele optou por essa outra substituição. Tem hora que ele usa uma, tem hora que ele vai usar outra. Isso é normal no cálculo todo. Sempre é assim quando é cálculo. Por isso que eu acho que para vocês não é novidade, porque vocês já viram cálculo 1 e 2. Então você tem 1 mais seno ao quadrado, aí tem mais, aí o cosseno ao quadrado você substitui por 1 menos... Opa! É porque está ao quadrado, esqueci. Então primeiro tenho que elevar ao quadrado aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou e substituo o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado do θ. E tudo isso, essa raiz inteira de θ. Bem, isso vai ser igual, aí agora fica claro que esse menos seno ao quadrado e esse seno ao quadrado desaparece, e aí você tem 1 mais 1, que dá esse 2, e você tem aqui mais 2 seno de θ. Bem, poderíamos calcular essa integral pela multiplicação e divisão do integrando por raiz quadrada de 2 menos 2 seno ao quadrado de θ. Ou poderíamos usar um sistema de computação algébrica. De qualquer maneira, calculamos que o comprimento é 8. Ou seja, em outras palavras, ele simplesmente não quis calcular. O que a gente pode fazer para poder calcular isso? Só tem essa forma? Ele disse multiplica em cima e embaixo. Bem, tá bom, tá tarde. Vou deixar esse finalzinho aí para vocês se divertirem. Essa integral aí, 2 mais 2 seno de θ. Ele deu a sugestão. Multiplica em cima pela mesma raiz, né? Em cima e embaixo. Aí eu acho que vai sair por uma integração trigonométrica. Acho que vai acontecer isso. Vai aparecer mais alguma coisa ou menos alguma coisa na raiz embaixo. Não sei. O que foi que ele sugeriu? Deixa eu voltar lá. Sugeriu para multiplicar por 1 menos, tá? 1 mais. Pode ser que nem precise de uma integração trigonométrica. Pode ser que depois que fizer essa multiplicação fique boazinha de calcular. Bem, fica como exercício para vocês. Para mim, tá bom por hoje.